laurear a Deus pela vida do pastor Alexandre Elmi, pela vida da sua esposa, desse ministério tão abençoado. Pastor Alexandre, quando eu nem sonhava pregar, estava engatilhando na fé, ele estava fazendo uma grande obra para o Senhor lá na cidade de Gandu. Como ele falou, meu irmão foi obreiro dele. E Deus utilizou pastor Alexandre ali em Gandu de forma extraordinária nos anos que ele ficou na cidade, trazendo um impacto muito forte dentro de muitos ministérios. Ministério que até era fechado para receber outro pregador de outro ministério. O pastor tinha acesso. O pastor Cícero Pedro é jubilado das Assembleias de Deus. Ele era muito criterioso, tanto para ir pregar, quanto para receber pregador. Mas já com o pastor Alexandre, tanto ele ia pregar no avivamento, como também ele recebeu o pastor para pregar. E a cidade abraçou o ministério do pastor. E passou seu tempo, Deus pela sua misericórdia também me chamou ao ministério. O pastor já estava em outra cidade. E acabamos de nos ver há anos atrás aqui, quando eu vim pela primeira vez com o pastor Flaviano. Isso, que está lá em Lauro de Freitas. Estive pregando com ele ano passado. E é uma honra estar com os irmãos aqui nessa noite, amém? Quem encontrou o texto, diga amém. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21 diz: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, e faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Coloque a mão no seu coração e diga-se: Senhor Jesus, continua falando comigo pela tua palavra. Diga: nós lançamos todas as nossas expectativas e toda a nossa ansiedade sobre o Senhor, porque é o Senhor que cuida de nós. Diga: Jesus, fica à vontade, faz o que te apraz, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Meus irmãos, o texto referido fala-se de um milagre que acontece através do comportamento de uma mulher. Entendemos algo grande aqui, porque essa mulher era de civilização helênica. Ela não fazia parte da prioridade de Cristo no ofício do seu ministério na terra. No capítulo 1, versículo 1 do Evangelho que escreveu João, ou seja, versículo 11 do capítulo 1, está escrito: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. No versículo 12 do capítulo 1 de João diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João aqui está dizendo que a prioridade de Jesus foi para Israel, no ofício do seu ministério.
Se você for ler essa mesma história, agora narrada por Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 24, Marcos diz: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. No entanto, não pôde se ocultar. Versículo 25 diz: porque de uma mulher. Então Jesus chega nas terras de Tiro e Sidom, entra numa casa, e o objetivo dele era que ninguém soubesse que ele estava ali. Aí uma mulher que tinha uma filha, que estava possessa de espíritos imundos. Uma mulher que aonde ela morava, a sua civilização adorava mais de 5 deuses. Entre eles, Baal e Acera. Baal, o deus da tempestade, o deus da chuva, o deus do sacrifício infantil. E Acera, a deusa da sensualidade. Não obstante a tantos deuses que a sua nação adorava, quando o mal se instala na sua casa, ela, por certo, buscou todos os recursos que ela tinha, contudo nada acontece. Tendo ouvido falar que Jesus estava naquelas cercanias, aquela mulher toma uma atitude. Aquela mulher, ela se posiciona. E a Bíblia diz que ela deixa o problema em casa. Sua filha, miseravelmente endemoniada, e vai até Jesus. O que ela não sabia é que Jesus estava dentro de uma casa e o objetivo dele era que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas através do comportamento dessa mulher, nós podemos perceber que através do seu posicionamento, através da sua postura, ela vai fazer a sua casa viver um grande milagre. Aqui entendemos que o nosso comportamento, a nossa postura pode nos proporcionar um grande milagre através do poder de Jesus. E nós vamos aprender algumas lições que aquela mulher fez em prática para viver um milagre à distância. Porque o milagre era na vida da sua filha que estava possessa de espíritos imundos. Não é com qualquer tipo de comportamento, de posicionamento, de atitude que o milagre vai acontecer. Não há ninguém que possa colocar Jesus na parede. Não há ninguém que vai conseguir viver milagre se não se comportar devidamente como a Bíblia diz. Por exemplo, o reino de Deus é movido por princípios. E princípio é aquilo que vem primeiro. Deus quebra protocolos, mas Deus nunca vai quebrar princípio. Por exemplo, fé. Deus nunca vai operar milagres na vida de quem não tem fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Romanos capítulo 14, versículo 23, parte final diz: tudo que não provém da fé é pecado. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Nós somos chamados para viver pela fé e não por vista. Então, a fé é indispensável para mover o sobrenatural de Deus. Eu nunca me esqueço pregando aqui na Bahia, na cidade de Brumado, antes do culto iniciar a pregação. Eu me lembro que chegou um jovem condoendo-se de dor e me pediram para orar por ele no gabinete pastoral. Eu fui orar por ele e perguntei para ele: você crê que Jesus cura? E ele me respondeu: não, eu não creio na Bíblia, eu não creio em Jesus. E no automático eu disse: para ele só tem um jeito. Aí perguntaram: o que, pastor? 192. Ligue 192. Chama a SAMU para meter a morfina nele, porque a gente vai orar e nada vai acontecer, porque a barreira da incredulidade está na vida dele. Na hora se espantaram, eu falei assim: não é com qualquer tipo de comportamento que Jesus cura. Existe uma barreira na vida dele chamada incredulidade. E Jesus nunca vai romper essa barreira. Primeiro eu tenho que acreditar. Por mais que a minha esperança venha se esvair, que
tudo esteja complicado, que os recursos da terra falharam, mas nós temos que ter uma fé que o nosso Deus é capaz de operar o impossível. A fé é capaz de mover montanhas, e já foi dito, a fé vem e o ouvir. Só que Jesus disse, aqueles que ouvem as minhas palavras, Mateus 7, 24, e as pratica. É como um homem prudente que edificou a sua casa, desceu rios, chuvas e ventos e a casa. Então não adianta você ouvir a palavra, a fé ativa, e você não praticar aquilo que você ouviu. Você só vai viver coisas sobrenaturais de Deus na prática. Se você ouviu falar de oração e não orar, você não vai conhecer o poder da oração. Se você ouvir falar de fé e não usar a fé, você não vai conhecer o sobrenatural da fé. Mas quando você ouve a palavra e pratica a palavra, você vai conhecer as grandezas de Deus. Então, através do comportamento dessa mulher, nós vamos ver na prática como é possível viver milagre. E a primeira lição que eu aprendo com essa mulher é que ela se aproximou de Jesus. Ela não esperou Jesus ir até ela. Ela se aproximou de Jesus. A Bíblia diz, chegai-vos a mim, diz o Senhor, e eu chegarei a vós. Quem chega primeiro, sou eu. Quem chega primeiro, você. Só que depois que você se aproxima dele, ele faz aquilo que você não pode fazer. Ele realiza aquilo que você não pode realizar. Ele efetua aquilo que você precisa vivenciar. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Jesus disse, dai e ser-lhe-á dado. Em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Pegamos esse versículo e só convertemos na oferta. Só que ele vai muito mais além da oferta. Esse versículo abrange toda a nossa vida espiritual. Porque no mundo espiritual ninguém recebe sem dar. Primeiro você dá. E depois ele devolve de 4 maneiras. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ninguém recebe glória de Deus sem primeiro dar glória para ele. Ninguém vai cantar o cântico da vitória sem primeiro adorar a ele. Porque é dando o que se recebe. Primeiro você se aproxima. E depois que você se aproxima, ele resolve o problema. Então a primeira lição é se aproxima de Jesus. Quanto mais perto você está de Deus, maior você vai conhecer o poder dele. Aí uma criança, pastor, me perguntou, pai, Deus é grande ou pequeno? Uma criança de 5 anos, o pai, como é que eu vou responder isso? Aí levou no aeroporto. Aí ao longe, viu uma aeronave vindo, ele perguntou, filha, aquele avião é pequeno ou grande? É pequeno, pai. Ele estava distante. Só que na hora que a aeronave pousou, o pai perguntou de novo, e agora? É grandão, pai. Assim é Deus. Quanto mais perto você ficar dele, maior você vai conhecer o poder dele. Quer viver milagre, se aproxima de Jesus. Quanto mais próximo você estiver de Deus, maior será a ação dele na tua vida. Só que ela não se aproximou calada, que é o erro de muitas pessoas que até se aproxima, mas se aproxima calado. Criamos muitas ideologias. E uma delas é, Deus já me conhece, Deus já sabe o meu problema. Ele sabe, ele é onisciente. Mas ele deixou a oração para que através da oração você relatasse a ele o teu problema. Você se aproximasse dele, falando com ele. Então quando ela se aproxima, ela não se aproximou calada. Ela se aproximou clamando. Clamar é gritar em alta voz. O clamor é o pedido de socorro da alma. Ela gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando clamamos, movemos coisas sobrenaturais em Deus. Jeremias, ele escreve em um versículo que todo mundo gosta e conhece, Jeremias 33, 3. Clama a mim,
diz o Senhor, e eu responderei, e anunciarei coisas grandes, coisas firmes, e coisas que você, ao poder do clamor, quando nós clamamos, 5 coisas se movem de Deus para a nossa vida. A primeira é que Ele vai responder o teu clamor. Haverá resposta para o teu clamor. Quem está me entendendo aí? Deus vai responder o teu clamor. Só que não vai ficar só na resposta, porque você vai aumentar de nível. E o segundo nível é, Ele vai responder e vai anunciar. Anunciar aqui é propagar a tua vitória. Anunciar aqui é declarar a honra sobre a tua vida. As mesmas pessoas que viram você no vale, te verão também no monte. As mesmas pessoas que viram o teu problema, verão também a resolução do teu problema. Isso aqui não é uma palavra para mover a tua alma, não, que eu posso provar na Bíblia. É só você ler a canção do exilado, Salmos da Restituição, Salmos de número 126. Quando as nações viram o opróbrio de Israel, pós-exílio, e quando Deus começou a mover as águas e abençoar o povo, na canção diz, e se diziam entre as nações. O que é que estava acontecendo ali? As nações estavam reunidas dizendo, vocês estão vendo? Grandes coisas fez o Senhor a estes. Israel cantou do outro lado, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Deus vai responder e vai anunciar, vai propagar a tua honra. As pessoas entenderão que através da tua vida, o poder de Deus foi acionado e coisas grandes aconteceram. Quem está me entendendo? Deus falou para Abraão lá no capítulo 12, Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Engrandecer o nome ali não era dizer, tu vai ser estrela, tu vai ser famoso, Abraão. Não, Jesus queria dizer assim, Deus queria dizer assim, Abraão, quando o teu nome for pronunciado, lá na frente, as pessoas vão entender a grandeza do homem da fé, do pai da fé que tu foste. Porque aonde o teu nome chegar, o teu nome vai chegar grande. Porque alguém vai olhar para a tua história e vai dizer, ali estava um homem que rompeu através da fé. Deus está dizendo assim, eu vou propagar o teu nome, eu vou engrandecer o teu nome. É o que Jesus está dizendo, se você clamar, eu vou responder e eu também vou anunciar. Só que não para isso, e aumenta mais um nível. Anunciar coisas grandes. Coisas grandes aqui é aquilo que foge das tuas proporções de alcance. É algo grandão que só Deus é capaz de fazer. É aquilo que você pede de uma forma e Deus sempre te dá diferente. Porque os teus planos, os teus pensamentos são pequenos diante dos planos e dos pensamentos do Senhor. A Bíblia diz que Salomão pediu sabedoria e conhecimento. Só que Deus deu sabedoria, conhecimento, honra, riquezas. E antes dele, após ele, não houve um rei como ele. Porque ele pediu de uma forma e recebeu de duas formas. Deus está dizendo, será grande o que eu vou colocar na tua mão. Quem está me entendendo? É muito grande. É como se você estivesse lendo Lucas capítulo 5. Jesus entrasse no teu barco e mandasse você voltar para o lugar que você pescou e nada aconteceu. E ele disse, agora joga a rede. Aí Pedro disse, mestre, havendo apanhado ou pescado a noite toda, ele aponta para a equipe, porque ele não estava só. Nada apanhamos, plural. Mas na hora de tomar atitude, ele disse assim, eu não vou ser eles, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Aí a Bíblia diz assim, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E eles não podiam levar sozinho, começou a dar sinais, fazer sinais para os barcos que estavam na sua volta. E ambos foram a pique, porque o que Deus vai te dar é tão grande, que vai proporcionar a honra, a bênção para todos que fazem parte da tua história. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Toca no teu irmão e diga assim, é coisa grande. Só que o nosso Deus é tão perfeito que ele aumenta mais o nível, porque não adianta Deus dar algo grande sem estrutura. Aí ele diz, será grande, firme. Grande, firme. Grande, teu casamento será grande, firme.
A tua família será grande e firme, os teus negócios serão grande e firme, o teu ministério será grande e firme, será inabalável. Deus está dizendo assim, eu vou dar coisa grande, mas com estrutura. Quem está me entendendo aqui? Toca no teu irmão e diz assim, será com estrutura o que Deus vai te dar. É grande, mas vem com estrutura. Diga assim, é estrutura dos céus, é inabalável. Aí o salmista diz, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala. Toca no teu irmão e diz assim, o que Deus te dá, o que Deus vai fazer será grande, firme e inabalável. Será grande e firme. E coisas que você não sabe. Se você não sabe, é o quê? Novidade. Toca no teu irmão e diga assim, tem novidade de Deus chegando. Não, profetiza para ele acreditar, diz assim, tem novidade de Deus chegando. Se o profeta Isaías estivesse aqui, ele ia profetizar dizendo assim, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as coisas antigas. Vede que eu, Senhor, faço coisas novas. Tem coisa nova de Deus chegando para as áreas da tua vida. Tem novidade de Deus. Se eu pudesse dizer aqui, eu estou pregando aqui com o mestre, um doutor. Eu ia te dizer assim, maná nunca mais. Aí quem sabe você ia dar um nó na mente, maná nunca mais, por quê? Mas maná não era coisa de Deus? Era. Mas maná era providência de Deus para quem estava onde? Toca no teu irmão, se quiser ficar no deserto, é escolha sua. Diga assim, eu vou sair daqui crendo que eu vou pisar na promessa, que eu vou andar na promessa, que eu vou correr na promessa. Diga assim, depois da terra prometida, o maná cessou. Porque maná era porção limitada. Todo dia tinha maná. Não tinha novidade. O que Deus vai fazer na tua vida será ilimitado. E todo dia terá novidade acontecendo. Quem toma posse dessa palavra profética? Deus vai fazer coisa grande, firme, e vai fazer você viver novidades. Toca no teu irmão e diz assim, esse é o poder do clamor. Só que não adianta clamar sem paciência. Ela começou a clamar e o texto é bem claro em dizer, no versículo 23, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ela clamando e Jesus em silêncio. E aqui nós aprendemos algo grande, o silêncio é o mistério da operância de Deus. O silêncio também é a resposta de Deus. É que nem aquela canção, quando ele está em silêncio, é porque ele está trabalhando. Então aguarde o silêncio de Deus, porque o silêncio de Deus é resposta para a tua alma. Não coloque a carroça na frente dos bois. A Bíblia diz que por causa da impaciência de Sara, e não esperar a promessa acontecer nela, ela vai enfrentar ventos desnecessários. Porque ela apresentou uma opção a Abraão, deita-se com Agar, nasce Ismael. O comportamento de Agar já não era o mesmo com ela, Ismael também já estava se incitando-se contra ela. E por que ela está enfrentando aquele vento? Por não esperar a promessa. Deus falou assim, Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Abraão, tu serás pai de nações. A tua descendência será como a areia da praia do mar, como as estrelas do céu. Então ela tinha que esperar o tempo de Deus. E o tempo de Deus é perfeito, é pleno, é completo. E o tempo de Deus é uma loucura, porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o tempo de Deus se move de acordo ao nosso comportamento. Quanto mais o povo lá no deserto murmurava, Deus acrescia de um dia mais 1 ano. A proposta era 40 dias para chegar na promessa. Mas o povo estava se lembrando até de alho, de cebola do Egito.
E a Bíblia diz que perdurou 40 anos e uma geração, salvo Josué e Calebe, não entra na terra. Só vai entrar na terra Josué, Calebe e uma geração que nasceu no deserto. Por causa de murmuração, por causa de questionamento. Se Deus fez a promessa, creia, se posiciona, fica no centro da promessa de Deus, porque vai acontecer. E quando chega a hora de Deus fazer a promessa acontecer, até quem tenta atrapalhar acaba colaborando, ajudando. Por quê? Porque quando chega o tempo de Deus, ninguém pode te resistir. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Então toca no teu irmão e diz, espera no Senhor. O salmista disse, esperei com paciência no Senhor. Ele queria dizer, valeu a pena esperar em Deus. Porque quando esperamos nele, não somos decepcionados. Então ela teve paciência, só que ela não esperou em Deus de qualquer forma. Porque a Bíblia diz que ela continuou clamando. E aqui fala de perseverança. Se não acontecer hoje, acontecerá amanhã. E se não acontecerá amanhã, vai acontecer depois. O que você tem que acontecer é que vai acontecer. O que você tem que entender é que vai acontecer. Porque o nosso Deus é fiel para cumprir toda a sua promessa. A Bíblia diz, passarão os céus, passarão a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Então persevera. O mistério está e acontece na vida de quem persevera. 1999, eu estava num congresso lá na cidade de Gandu, onde pela primeira vez pregou o pastor José Fernandes, no ginásio de esporte. Eu tinha 2 anos e meio de fé. E eu encostei ali no ginásio de esporte, falei assim, no alambrado, falei, Deus, se um dia o Senhor quiser me usar. E naquele dia Deus estava usando ele para curar o pastor Adenilton, que era diácono. Hoje é pastor, presidente do campo de Aurelino Leal, das Assembleias de Deus. O senhor conheceu muito? Conheceu? Era diácono. Hoje é presidente de campo. Eu falei, Deus, se um dia o Senhor quiser me usar, me usa como o Senhor está usando aquele homem. 1999. E aí eu comecei a buscar Deus num monte que o pastor subia muito, que é um monte que tem lá em Gandu. 10 anos buscando. Quando deu 2009, lá na cidade onde eu nasci, me criei. E agora que eu saí de lá, que eu estou morando em Sobradinho, porque eu estou pastoreando também a igreja agora. E eu tenho 2 meses em Sobradinho. Sobradinho aqui na Bahia. Aí em 2009, Deus usou um pastor e falou assim, a partir de hoje, Deus está lhe dando o dom de operação de maravilhas. E as enfermidades vão sair na sua mão. E eu pensei que no próximo culto que eu pregasse, a enfermidade já começaria a sair, em 2009. E Deus começou a me usar em 2010. Dentro da cidade que eu nasci e me criei. Em um ministério que o pastor pregava muito, na missão de Jesus, com o pastor Joselito Leal. O interessante é que era o final de uma campanha, o pastor tinha ido para Brasília. E eu falei, Deus, se o Senhor quiser me usar, e o pastor presidente não está na igreja, vai ser problema. Se é o Senhor que falou comigo que vai me usar no final dessa campanha, faz ele chegar. Só que ele tinha ido para Brasília no domingo, e o culto era quarta, ele passava uma semana lá. Quando foi na terça, ele me ligou, estou em Gandu. Eu falei, como? Deus mandou vir e eu estou aqui. Eu falei, vou segurar ele no culto. Quer eu que dirigi o culto? O senhor que vai pregar no culto. Ele, tá bom. Quando chegou o culto, ele pregou e eu fiz outra prova com Deus. Se é hoje, Jesus, que ele só pregue e me dê para orar. Porque o costume era ele pregar, orar, e a gente só ajudava, auxiliava, porque ele era o presidente, Deus usava muito ele também em libertação. Só que nesse dia ele pegou o microfone, pregou, e eu me lembro até hoje que ele chegou assim, jogou o microfone para mim. E eu bafei o microfone no ar. Você só me chamou para pregar. Oré com você. Aí na hora que eu peguei o microfone, Deus me passou uma revelação. Estava tocando em uma mulher, na região dos rins, e que ela tinha feito exames e que estava com pedra nos rins. Na hora que eu comecei a orar, ela caiu anestesiada. Eu me lembro que eu pedi para colocar óleo.
e botei a mão na mulher e comecei, em nome de Jesus, começa a sair as pedras. E nenhuma pedra começou a sair. Em nome de Jesus, eu já estava suando. A primeira experiência. Pastor Joselito, eu nunca me esqueço, eu estava ali pregando, por exemplo, ministrando, ele estava aqui assim, ó. E botou as duas mãos na cabeça. E ele me disse depois, naquela hora eu comecei a dizer, acabou com ele e acabou comigo. Cidade pequena. No outro dia, a vergonha seria exposta. E eu já estava por fora, parecendo que eu estava forte, mas por dentro eu já estava todo acabado. E pensando, passei vergonha. E agora, Jesus? Para onde eu vou? Quando de repente eu comecei a sentir subir na minha mão, a tocar na minha mão, 11 pedras que saiu da vida daquela mulher. Aí Deus começou a me usar naquela cidade, através da minha perseverança em buscar aquilo que eu queria receber de Deus. Através da sua perseverança, Deus vai libertar a sua casa. Deus vai libertar a sua família. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Aquele que perseverar até o... Então toca no teu irmão e diz assim, persevere. Aquela mulher continuou perseverando, ela continuou clamando. A Bíblia diz que quando ele parou para responder, ele não responde a ela. Ela responde aos discípulos, porque os discípulos despedem ela, porque vem clamando como uma louca atrás de nós. E ele disse, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela estava vivendo problema. Sua filha ainda estava horrivelmente endemoniada, possessa de espíritos imundos. Aí ela nos dá mais uma lição. A Bíblia diz que, contudo, tudo que ela estava vivendo, com tudo que ela estava passando, ela, porém, veio e o adorou. Adorar aqui vem do verbo grego proskineo, que quer dizer beijar, beijo. Quando você sopra, você joga o que está dentro para fora. Mas quando você beija, você puxa o que está fora para dentro. Esse é o mistério da adoração. Você chega na igreja triste, por causa das guerras, das lutas, de alguma coisa que você ouviu, que te colocou para baixo. Mas quando você senta e resolve abrir a boca para dizer glória a Deus, aí sai aquele glória desanimado. Você dá o segundo, sai aquele glória arranhado. Você dá o terceiro, parece que nem subiu no teto da igreja, nem passou. E você resolve continuar adorando. Daqui a pouco, cadê a tristeza? Ela sai, porque Ele nos ungiu com óleo da alegria. Pastor, qual é a hora do milagre? A hora que você adora. Porque Ele é Jeová Ravá. Ele é o Deus que cura. Aí você chega doente na igreja e resolve dizer glória a Deus. E o que está nele vai se revelar na tua vida. Cura e libertação. 2024, 18 de dezembro, Florestal, perto de Gandu. Eu estava pregando com o pastor Eliel, que agora foi mudado de campo. E no primeiro dia, Deus começou a curar as pessoas na campanha que a gente começou a fazer. E no final do culto, pegaram uma cadeirante e trouxeram para a igreja. Ela não era paralítica, mas ela foi subir em uma árvore, caiu da árvore e ficou paraplégica. Para a medicina, ela não andaria mais. Passou a hora por ela, orei, ungi, nada. Ela saiu na cadeira de roda. Quando deu o segundo dia, começou a chover forte, mas o povo foi. Daqui a pouco parou a caminhonete, ela desceu na cadeira de roda e entrou. Eu não costumo cantar, porque se pregar, orar, cantar, acabou o culto. Mas nesse dia Jesus me tomou para cantar, para adorar. Eu comecei a adorar aquela canção que todo mundo conhece. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. E comecei a andar na igreja.
Adorar a Deus no vale ou no deserto é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta. E comecei a andar. Quando eu passei perto dela, ela puxou o meu blazer e eu botei o ouvido na boca dela e disse: eu estou sentindo minhas pernas. E eu peguei na mão dela e falei assim: levanta e anda em nome de Jesus. Ela levantou, andou, me empurrou na cadeira de roda. Depois empurrou o pastor levantou a cadeira de roda. Eu só não tenho esse vídeo no início ao fim, mas eu tenho um vídeo no meu Instagram mostrando ela de junta da cadeira de roda em pé, mostrando ela na cadeira de roda sentada, mostrando o pastor levantando a cadeira de roda, e ela continua andando para a glória de Jesus. Porque quando você adora, Deus move céus e move terra. Há poder na sua adoração. Quando você adora, Deus resolve problemas à distância. Quando você adora, Deus paralisa a guerra. A Bíblia diz que através da adoração do povo de Judá, houve uma grande confusão no vale da guerra, onde estavam os filhos de Amon, os filhos de Moabe, os habitantes de Seir, para destruir Judá. Um começou a desentender com o outro, matar o outro, e quando Judá chegou lá, não tinha mais nenhum inimigo de pé. Porque eles foram para a batalha adorando ao Senhor. Então troque murmuração por adoração e você vai ver o resultado. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. O que a igreja sente adorando, o diabo via. Porque quando ele era Lúcifer, a Bíblia diz que quando ele andava, sons eram emitidos em adoração a Deus. É por isso que ele provoca situações para a gente chegar na igreja travado para não adorar. Porque ele sabe o que é que acontece quando um verdadeiro adorador resolve adorar a Deus aqui embaixo. E a Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A palavra procura ali no Evangelho de João está interligado à sintonia. É como se você pegasse uma rádio para ouvir uma emissora e colocasse naquela sintonia sem ruídos. Porque se tiver ruídos, você não vai ter paciência de ficar até o fim. Assim é o comportamento espiritual de Deus, em busca de uma verdadeira adoração. Porque a verdadeira adoração é aquela que sai em espírito e em verdade. Não é adorar para barganhar milagres, não. Não é adorar para receber nada, não. É adorar reconhecendo quem Ele é. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continuará sendo Deus. Só que é hora de você adorar a Ele. E a Bíblia nos faz entender que só adora a Deus quem pode. Salmos de número 115, verso 17 e 18, diz: os mortos não louvam o Senhor, e nem os que descem à sepultura. Mas aqueles que estão vivos, bendigam o seu santo nome. Só adora a Deus quem está vivo. Quem está vivo nessa noite, levante a tua mão e adore a Ele como você gosta. Se você gosta de dar glória, autocrite. Se não gosta, dá baixinho. O importante é que saia em espírito e em verdade. Alabra cando que faz. E eu tenho certeza que enquanto você adora, Deus está guerreando, batalhando e vencendo guerras que você precisa de vitória nesta noite. Enquanto você dá glória a Deus, Ele te fortalece. A Bíblia diz: Abraão foi fortalecido, dando glória para Deus. Aí quando eu olho para Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, ainda que o produto das oliveiras fale, no campo não haja mantimento, ainda que as ovelhas exterminadas sejam e no currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Por que, Abacuque? Porque Ele torna os meus pés como de costas e me faz andar em lugares altos. Tem adorador aqui? Aleluia. Deixa eu contar uma experiência que eu tive em Linhares, no Espírito Santo. Primeiro dia de uma cruzada na rua,
Uma família me procura para mim ir no outro dia no Hospital do Câncer. E eu chamei o pastor, nós vamos. E eles começaram a relatar, olha, Magnólia tem 15 dias atrás que o médico só deu 2 dias de vida para ela. O câncer já tomou toda a parte frontal do corpo. E a hemofina não tem mais efeito. Ela só está no hospital porque temos recurso de mantê-la lá, mas pela medicina é para ela vir para casa para morrer. Mas o que nós não estamos entendendo é que depois de 2 dias que o médico disse que ela não iria morrer, ela continua viva. E dentro do carro comecei a perguntar para Deus, Deus, por que ela está viva? Aí o Espírito Santo falou comigo, quando você chegar lá, você vai ver. Quando chegamos no hospital e fomos aonde ela estava hospitalizada, dentre as dores, porque era 24 horas de dor ininterrupta. Não tinha interrupção, era dores constantes. Eu não vi uma voz assim, Yui, porque eu, logo eu, não. Eu ouvi uma voz assim, ó. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Aí o Espírito Santo falou comigo, da vida de verdadeiros adoradores nunca vai faltar milagre. Pastor, onde é que está ela? Curada para a glória de Jesus. Enquanto você adora, o milagre que você precisa viver, Jesus vai estabelecer. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Não importa como você chegou, adore-o. Jesus passa capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, lá no monte pregando. Ele prega um dos seus sermões mais famosos, o Sermão da Montanha. Ele prega sobre princípios da fé cristã lá no monte. No final do capítulo 7, quando ele termina o discurso, a Bíblia diz que a multidão só admira ele. Que pregação! Ele não prega como os escribas. Depois de aproximadamente 6 horas pregando, o que ele arranca do povo é a admiração. Aí no capítulo 8 diz assim de Mateus, e descendo ele do monte. Quando ele desce do monte, a multidão acompanha ele. Aí lá do leprosário, um leproso ouviu falar dele, sai do leprosário, quebrando protocolos e correndo risco de vida. Porque se a cúpula judaica pegasse ele, seria apedrejado segundo a lei de Moisés. Mas mesmo correndo risco, ele vai até Jesus e ao se aproximar de Jesus, ele não pediu nada. A primeira coisa que ele faz foi, e se prostrando, o adorou. Uma multidão admira. Um leproso adora. Quem é você aqui nessa noite? Quem sou eu aqui nessa noite? Será que eu vim para admirar? Ou será que eu vim para adorar? Será que você veio para admirar? Ou será que você veio para adorar? Ele adorou cheio de problema. Ele adorou segundo a religiosidade da época, sem nenhuma condição. Mas ele adorou o Senhor. E depois que ele adorou, ele se levantou e não pediu nada. Falou assim, ó, Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Ele queria dizer assim, seja feita a tua. Aí Jesus disse, eu quero. Seja limpo. Só que a Bíblia diz que ele não foi limpo, ele foi purificado. Purificação é o nível mais elevado da limpeza. Porque depois que você adora, ele vai fazer coisas extraordinárias acontecer. Ela estava com problema, mas ela estava adorando. Então dá para entender que, segundo a Bíblia, eu não preciso de vitória para adorar. É na guerra que eu tenho que adorar. É na dor que eu tenho que adorar. Não é fácil, mas é possível. Não é obra fácil, mas é possível. Porque é na hora do sofrimento que nascem os verdadeiros adoradores. Que entende que a promessa está de pé e que vai acontecer. Independente do que você está passando, você está debaixo de promessas infalíveis. E já foi dito aqui nesta noite, você pronunciou.
E se você pronunciou é porque você crê. E se você crê, você está entendendo o que eu quero pregar. Então não permita que nada roube a essência da tua adoração a Deus. Porque no momento que você está adorando, você está beijando Ele. E no momento que você está beijando nele, o que está nele vai se manifestar na tua causa. Quem recebe essa palavra profética, em meio à tua adoração, gigantes vão cair. Em meio à tua adoração, muralhas vão cair. Em meio à tua adoração, o que está aí parecendo impossível se tornará possível. Porque o Deus que recebe a nossa adoração vai se mover, vai se manifestar, vai operar milagres, vai liberar a libertação, vai fazer você enxergar a porta que já está aberta. Aleluia! Ela adorou. Aí quando Jesus resolveu responder para ela, Jesus disse assim: mulher, não é bom pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Uma revelação muito profunda aqui que eu não quero entrar. Porque cães fala de gentios, pães fala de frutos, mesa fala de cestos, filhos fala de Israel. Só que Jesus não chamou ela de cão, chamou de cachorrinho. Segura isso aí. Você já imaginou você com um problema, chegar a alguém que lhe disse, ele pode resolver, se comportar como eu preguei até agora, e na hora da pessoa responder te chamar de cachorro? Se fosse no Pernambuco, faca ia rolar. Se fosse na Bahia, meu filho, misericórdia. Ia ser tanto palavrão. Eu já vi, pastor, lá em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, uma área da fábrica de calçado parar porque de um baiano xingando. Eu vi. Novo Hamburgo, eu trabalhava na Zengle, que era uma fábrica de calçado. Parou aquela área, a esteira, para ouvir o baiano xingando, porque gaúcho não xinga. Não é porque ele é bonzinho, é porque a palavra mais forte que ele xinga é jaguara. Quando ele chama alguém de jaguara, ele está dizendo cavalo doido. Mas se xingar gente de jaguara, a gente vai pensar que é um carro. Agora o baiano, misericórdia. Foi tanto palavrão que ele foi demitido por justa causa. Só porque xingou. Só que quando aquela mulher ouve Jesus se expressando dessa forma, ela nos dá a penúltima lição. Ela se humilhou. Sim, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem das sobras que caem da mesa dos seus donos. Ela queria dizer assim, a miséria de vida que eu estou vivendo, não precisa me dar o pão, não. As tuas sobras, eu tenho certeza que serão melhores. Ela se humilhou. E quando você se humilha, o comportamento é você descer. Só que quando você desce, Deus cresce na sua história. É perigoso você se humilhar a homens. Mas quando você se humilha a Deus, certamente você vai viver algo extraordinário dele. Quando aquela mulher com fluxo de sangue rompe uma multidão, a Bíblia diz que ela veio por trás, porque ela não queria visibilidade, que é o mal da nossa geração, é querer ser visto, é querer ser visibilidade, é querer ser o que Deus não prometeu, é querer ter o que Deus não quer dar. É perigoso você desejar o que Deus não tem para você. A Bíblia diz que Adão e Eva desejou o que Deus não tinha. Pecado entrou na humanidade. Saul desejou e fez o que não era para ele fazer. Ele era rei, não sacerdote. Perdeu um reinado. Ei, a nossa geração só faz se ser visto. Lembrando que toda regra tem exceção. Quem sabe você é a exceção da regra.
Só que aquela mulher não dá uma lição, ela não veio pela frente, ela não queria ser vista. E ela poderia tocar em várias partes do corpo de Jesus, ela toca na orla. E a orla fica embaixo. Ela se humilha. Só que quando ela toca, o que ninguém estava conseguindo fazer, a ação dela fez acontecer. Jesus parou e perguntou: alguém me tocou? E responderam: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e tu nos pergunta: quem me tocou? Quem respondeu queria dizer: Senhor, tu está sendo tocado aí e apertado. E como é que nós vamos entender ou saber quem te tocou? Aí Jesus disse: agora quem me tocou diferente. Porque eu senti que de mim saiu poder. Aleluia. E a Bíblia diz que quando ela toca, imediatamente ela foi curada. Imediatamente ela viveu um milagre. Levante a tua mão que eu quero profetizar. Fecha o teu olho para receber. Enquanto você toca nele nesta noite, o imediato de Deus começa a acontecer na tua vida agora. Vai recebendo o milagre de Deus, vai recebendo a provisão de Deus, vai recebendo a cura, a libertação. Enquanto você está aqui à distância, Deus está resolvendo problemas. Enquanto você está aqui, Jesus está apaziguando os ventos contrários. Você vai chegar do outro lado e só quem crê fecha a tua mão, isso, e adore ao Senhor nessa noite. É tempo de se humilhar a Deus. Quando ela se humilha, Jesus olha para ela e diz assim: mulher, grande é a tua fé, e seja feito contigo como tu desejas. Ei, creia de forma tão absurda que aquilo que para alguém seja uma utopia, algo impossível de viver, para você será profético. Creia. Porque através da tua fé, à distância, quem bebe vai parar de beber. Quem fuma vai parar de fumar. Quem usa droga vai parar de usar. Porque o poder que você aciona aqui vai quebrar as correntes lá onde você precisa que o milagre aconteça. A Bíblia diz que através da fé daquela mulher, imediatamente sua filha foi livre das possessões demoníacas. Então toda a opressão, todo o opressor, todo o mal, todo o cativeiro, todas as correntes, todas as amarras contra as áreas da tua vida, contra a tua família, contra a tua casa, Jesus está quebrando agora, despedaçando agora, rompendo os grilhões, e arrancando tudo que está em cativeiro para pôr em liberdade. Se você acredita no poder dessa palavra, fica de pé.